Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de língua portuguesa. E na aula de hoje vamos continuar a trabalhar os adjuntos adverbiais. Na aula passada nós estudamos 5 exemplos de adjuntos adverbiais, ou melhor, 5 tipos, desculpa. Então, na aula de hoje vamos continuar e vamos estudar mais 5 tipos de adjuntos adverbiais. Vamos lá? Então, só para nós relembrarmos, o que é um adjunto adverbial? Tá? Na aula passada, nós vimos que um adjunto adverbial é uma expressão, uma palavra que acrescenta uma característica, uma circunstância ao verbo ou a um adjetivo, fazendo assim uma modificação, ou seja, os adjuntos adverbiais eles podem mostrar uma circunstância de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, tá? E quando eles são colocados próximos a um verbo ou a um adjetivo, eles fazem uma modificação nesse sentido do verbo e nesse sentido do adjetivo. Vamos lá ver alguns exemplos? Quando eu digo assim, eu comi, é uma informação. Agora, quando eu digo assim, eu comi na escola, percebam que quando eu coloco esse na escola, já tem uma modificação no sentido do verbo. Por que tem uma modificação no sentido do verbo? Porque eu estou dizendo onde foi que eu comi. Eu comi onde? Na escola. Então, esse na escola, ele é um adjunto adverbial de lugar. Por quê? Porque ele está acrescentando uma circunstância de local, de lugar, e, consequentemente, modifica o sentido do verbo comer. Vamos ver a outra frase. Eu comi pouco, tá? Percebam que quando eu digo eu comi, é uma informação. Agora, quando eu digo eu comi muito, eu comi excessivamente, eu comi pouco. Percebam que essas palavras que são colocadas após o verbo comer estão modificando o sentido do verbo, porque estão acrescentando uma circunstância de intensidade. Ou seja, eu comi em que quantidade, em que proporção? Eu comi pouco, eu comi muito, eu comi excessivamente? Eu comi pouco. Então, percebam que o pouco é um adjunto adverbial de intensidade. Por quê? Porque ele está acrescentando uma circunstância de intensidade. Consequentemente, ele está modificando o sentido do verbo comer. Porque uma coisa é eu dizer, eu comi. Acabou-se a informação. Outra coisa é eu dizer, eu comi pouco. Eu comi muito. Percebam que o adjunto adverbial ele modifica o sentido do verbo porque ele acrescenta uma circunstância. Eu comi. Onde foi que eu comi? Em que lugar? Eu não comi em qualquer lugar. Eu comi na escola. Então, percebam que o na escola ele está dizendo onde foi que eu comi. Consequentemente, ele está acrescentando uma circunstância, um detalhe de lugar, de localidade. Então, na escola é um adjunto adverbial de lugar. Eu comi. Em que quantidade eu comi? Foi pouco, foi muito, foi em excesso? Eu comi pouco. Percebam que o pouco ele está acrescentando o quê? Ele está acrescentando uma circunstância de intensidade, de quantidade. Ou seja, o quanto eu comi? Em que proporção? O pouco é um adjunto adverbial de intensidade, porque ele mostra a quantidade que eu comi. Vamos lá. Hoje, nós vamos estudar outros 5 exemplos de adjuntos adverbiais com os quais vocês podem ter contato nas frases. O primeiro deles é o adjunto adverbial de companhia. O que é isso? São os adjuntos adverbiais que mostram o acompanhamento, ou seja, você fez algo acompanhado de quem? Com quem? Você fez sozinho ou você fez com alguém? Então, os adjuntos adverbiais de companhia, eles sempre vão mostrar uma situação, uma circunstância de acompanhamento, ou seja, com quem você está ou estava para fazer algo. Vamos lá? Eu vou ao cinema. É uma informação. Agora, quando eu digo eu vou ao cinema com meu namorado, percebam que com meu namorado ele já acrescenta um outro sentido ao verbo. Por quê? Ele diz com quem você estava quando foi ao cinema. Então, com meu namorado é um adjunto adverbial de companhia. Quando eu digo assim, fui à praia, é uma informação.
Agora, quando eu digo fui à praia junto com minhas amigas, percebam que esse junto com minhas amigas, ele mostra o quê? Ele mostra uma circunstância de acompanhamento. Ou seja, com quem você foi à praia? Você não estava sozinho, você não estava sozinha, mas você foi com alguém. Então, os adjuntos adverbiais de acompanhamento, os adjuntos adverbiais de companhia, eles sempre vão mostrar essa circunstância de acompanhamento. Com quem você fez algo. Os principais adjuntos adverbiais de companhia. Com, junto com, na companhia de, etc. O próximo adjunto adverbial são os adjuntos adverbiais de afirmação, ou seja, são aqueles que mostram o quê? Uma circunstância de confirmação. Ou seja, eles mostram uma resposta positiva, de concordância para algo. Vamos ver alguns exemplos. Sim, eu vou à praia com vocês. Percebam que esse sim, ele está mostrando o quê? Ele está mostrando uma confirmação, uma resposta de confirmação, de concordância, uma resposta positiva. Vamos aqui em outro exemplo. Com certeza iremos ao shopping. Percebam que esse com certeza, ele está mostrando uma afirmação, uma confirmação, uma resposta positiva. Sem dúvida, pode contar com a minha ajuda. Percebam que o sem dúvida, ele está mostrando o quê? Uma confirmação, uma resposta positiva. Claro que sim, pode contar com o meu apoio. Esse claro que sim, ele está demonstrando o quê? Uma resposta positiva. Então, os adjuntos adverbiais de afirmação, eles sempre vão trazer essa confirmação, essa resposta positiva para algo. Principais adjuntos adverbiais de afirmação. Sim, com certeza, claro, claro que sim, sem dúvida, etc. São os principais exemplos de adjuntos adverbiais de afirmação. Adjuntos adverbiais de negação, tá? São os adjuntos adverbiais que mostram o quê? Mostram uma negativa, ou seja, eles vão mostrar uma resposta negativa para algo. Vamos ver alguns exemplos? Não vamos à festa. Percebam que esse não, ele mostra o quê? Ele mostra uma resposta negativa, ou seja, uma negação. Nunca conte com a minha ajuda. Percebam que esse nunca, ele tem um sentido de você dizer não, ou seja, não conte com minha ajuda. Mesmo sendo uma outra palavra, esse nunca, ele tem o papel de mostrar o quê? Uma negativa, uma resposta negativa para algo. A mesma coisa aqui, ó. De jeito nenhum. Aceitarei seus erros. Esse de jeito nenhum também. Ele tem um sentido de não aceitarei seus erros. Mas percebam que esse de jeito nenhum, mesmo sendo uma palavra diferente, ele tem um sentido não. De mostrar o quê? Ele tem um sentido de não, de mostrar uma negativa. Ou seja, de jeito nenhum, não aceitarei seus erros. Então, os adjuntos adverbiais de negação têm esse papel. Eles sempre vão mostrar uma negativa, uma circunstância, um detalhe de negativa, ou seja, não. Mesmo não sendo a palavra não, mas esses adjuntos adverbiais, eles sempre vão demonstrar uma negativa, uma resposta negativa para algo. Principais adjuntos adverbiais de negação. Não, nunca, jamais, de jeito nenhum, em hipótese alguma, de forma alguma, de modo algum. Percebam, quando eu digo jamais vou à praia com você, é a mesma coisa de eu dizer não vou à praia com você. Percebam que o não e o jamais, ele tem esse mesmo sentido de quê? De dizer um não. Tá? A mesma coisa que eu disse se eu disser assim, de jeito nenhum eu vou à praia com você. Esse de jeito nenhum, ele tem um sentido de não. Se eu digo assim, em hipótese alguma eu vou à praia com você. Percebam que esse em hipótese alguma, ele tem um sentido de não, ou seja, eu não vou à praia com você. A mesma coisa se eu disser aqui, ó, de forma alguma eu vou à praia com você. Percebam que esse de forma alguma, ele tem um sentido de quê? Não.
eu não vou à praia com você. A mesma coisa se eu disser assim, de modo algum eu vou à praia com você. Percebam que o de modo algum, ele também tem esse sentido de não, sempre de negar. Então, todas essas palavras aqui são palavras diferentes, mas todas elas têm o sentido de negar, ou seja, dizer não. Adjunto adverbiais de dúvida. O que é isso? Adjuntos adverbiais de dúvida são aqueles que acrescentam uma circunstância de incerteza, ou seja, de algo que não é certo de ser realizado. Vamos lá. Vamos a alguns exemplos. Talvez iremos ao cinema. Quando eu digo iremos ao cinema, é uma certeza. Agora, quando eu digo talvez iremos ao cinema, não é algo certo, ou seja, é algo incerto, uma incerteza. Então, esse talvez é um adjunto adverbial de quê? É um adjunto adverbial de dúvida, algo que não mostra certeza. Provavelmente, a prova será na próxima aula. Quando eu digo a prova será na próxima aula, é algo certo. Agora, quando eu digo provavelmente, a prova será na próxima aula, percebam que esse provavelmente, ele está acrescentando uma circunstância de quê? De dúvida, de incerteza, de algo que não é certo de acontecer. A mesma coisa aqui, ó. Provavelmente o assassino não será encontrado. É algo que não é certo de acontecer. Ou seja, pode acontecer ou não, mas eu estou na dúvida. Então, todos esses exemplos que estão marcados de azul são exemplos de quê? São exemplos de adjuntos adverbiais de dúvida, ou seja, algo que não é certo, que pode acontecer ou não. Alguns exemplos de adjuntos adverbiais de dúvida. Talvez, provavelmente, quem sabe, são alguns exemplos. Adjunto adverbial de assunto. O que é isso? São os adjuntos adverbiais que mostram sobre o que a frase está falando, sobre o que a frase está discutindo. Ou seja, eles mostram o tema, o assunto de algo. Vamos observar aqui nos exemplos. Ó. Os alunos conversaram, é uma informação. Se eu digo os alunos conversaram, é uma informação. Agora percebam, quando eu digo os alunos conversaram sobre música, eles conversaram sobre o quê? Sobre qual assunto? Eles conversaram sobre música. Então percebam que esse sobre música é um adjunto adverbial de assunto. Por quê? Ele está acrescentando uma circunstância, uma característica ao verbo conversar. Ou seja, sobre o quê? Sobre qual assunto? Sobre qual tema? A notícia falava. A notícia falava sobre o quê? Sobre qual assunto? Sobre qual tema? A notícia falava a respeito do feminicídio. Então, percebam que a respeito do feminicídio é o quê? É um adjunto adverbial de assunto. Porque ele mostra sobre o que a notícia falava, sobre qual assunto, sobre qual tema. Os trabalhos dos alunos eram sobre o desmatamento ambiental. Esses trabalhos que foram realizados pelos alunos eram sobre qual tema? Eram sobre qual assunto? Eram sobre o desmatamento ambiental. Então, percebam que nessas três frases, essas partículas, essas palavras, essas expressões que estão marcadas de azul, são exemplos de adjuntos adverbiais de assunto. Por quê? O adjunto adverbial de assunto, ele sempre vai mostrar sobre o que você está falando. Ou seja, quando nós estamos falando, quando nós estamos discutindo, nós estamos falando sobre algo, sobre algum assunto. Esse assunto é justamente o adjunto adverbial de assunto. Principais adjuntos adverbiais de assunto: de, sobre, acerca de, a respeito de. Estávamos conversando sobre o feminicídio. Sobre feminicídio é o adjunto adverbial de assunto. Estávamos discutindo acerca da violência contra a mulher. Acerca da violência contra a mulher é o adjunto adverbial de assunto. Estávamos conversando a respeito do bullying. A respeito do bullying
é o adjunto adverbial de assunto, porque eles mostram o assunto, ou seja, sobre o que estávamos falando, conversando ou discutindo. Nossa atividade de hoje. Tem um anúncio publicitário, né? E ele traz o quê? Ele traz a atriz Thaís Araújo, né? Percebam que esse anúncio publicitário é um anúncio publicitário de quê? De leites, não é isso? Percebam, em aulas anteriores nós vimos que o anúncio publicitário ele sempre tem o objetivo de quê? Divulgar um produto, divulgar uma empresa, divulgar um serviço, com o objetivo de quê? De convencer as pessoas a comprarem, ou seja, a adquirir ou produto ou serviço que está sendo veiculado. Então, esse anúncio ele tem o objetivo de convencer, de persuadir as pessoas a comprarem esses produtos. Percebam que esse anúncio ele usa uma estratégia de quê? De usar uma pessoa famosa. Percebam que ele também usa uma estratégia de esquema de cores. Por exemplo, ó, o vestido que a atriz está utilizando. Esse vestido poderia ser de qualquer cor, mas é um vestido branco? É por acaso? Não, não é por acaso. É com o objetivo de reforçar o quê? O conteúdo do produto, o leite, que por sinal é branco. É uma das estratégias que é muito utilizada em anúncios publicitários, de cores relacionadas ao produto. Vamos lá para as nossas questões. Questão 1. O gênero acima é um exemplo de letra A, bilhete. Letra B, e-mail. Letra C, meme. Letra D, anúncio publicitário. Tá? Essa imagem que nós vimos na tela anterior é um exemplo de um anúncio publicitário que tenta convencer e persuadir as pessoas a comprarem um produto divulgado. Questão 2. O gênero acima tem a finalidade de... Nós vimos em aulas anteriores que todos os gêneros, todos os textos, independente de serem textos escritos, orais ou multimodais, como é o caso desse anúncio, todo texto tem uma finalidade, todo texto tem um objetivo. No caso desse anúncio, qual é o objetivo, tá? Letra A, fazer uma reclamação ou um protesto? Não. Letra B, repassar uma informação? Também não. Convencer a comprar um produto? Exatamente. O objetivo desse anúncio é convencer, é persuadir as pessoas a comprarem os produtos que estão sendo veiculados. Vamos lá. Questão 3. A roupa da atriz Thaís Araújo é branca por qual motivo? Letra A. Mostrar que os produtos são de qualidade? Não. Por ser uma cor sem relação com o produto? Não, é justamente o contrário. Reforçar o produto divulgado? Exatamente. Aquele vestido da atriz poderia ser de qualquer cor, mas foi escolhida a cor branca propositalmente, justamente para reforçar o conteúdo do produto que está sendo divulgado, que é justamente o leite, que tem a cor branca. Questão 4. Classifique os adjuntos adverbiais. Abaixo. Os jornalistas discutiam. Eles discutiam sobre o quê? Eles discutiam a respeito do feminicídio. A respeito do feminicídio é um adjunto adverbial de assunto, porque ele mostra o quê? Ele mostra o assunto sobre o qual os jornalistas discutiam. Talvez você seja aprovado. O talvez, ele é um adjunto de quê? Ele é um adjunto adverbial de dúvida. Por quê? Ele mostra algo que não é certo, ou seja, algo que pode acontecer ou não. Letra C. Os textos são sobre o desmatamento ambiental. Percebam, os textos são sobre qual assunto? Sobre o desmatamento ambiental. Então, sobre o desmatamento ambiental é um adjunto adverbial de assunto, porque ele mostra o tema. Ou seja, sobre o que os textos falam, sobre o que os textos discutem. Provavelmente, você irá para a recuperação. Provavelmente, percebam, não é algo certo. Pode ser que aconteça ou não. Então, provavelmente é um adjunto adverbial de dúvida, ou seja, algo que não é certo. Pode acontecer
ou não. Letra E. Claro que você pode ir ao jogo de futebol. Esse claro é um adjunto adverbial de afirmação. É a mesma coisa de eu dizer sim, você pode ir ao jogo. Claro, você pode ir ao jogo. Então, é uma afirmação, uma resposta positiva. Então, o claro é um adjunto adverbial de afirmação. E a letra F? De jeito nenhum você pode ir sozinha ao shopping. De jeito nenhum. É a mesma coisa de eu dizer não. Você não pode ir sozinha ao shopping. Então, esse de jeito nenhum é um adjunto adverbial de negação. Ou seja, ele tem o papel de negar, de dar uma resposta negativa. Ou seja, não, você não pode. Tá? Então, o de jeito nenhum é um adjunto adverbial de negação. Próxima frase. No título, com certeza. O Brasil é o país com maior número de mortos pelo Covid-19. O termo em destaque é um adjunto adverbial de. Quando eu digo assim, ó, com certeza, é uma afirmação. Eu estou dizendo sim. O Brasil é o país com maior número de mortos pelo Covid. Então, esse com certeza é um adjunto adverbial de afirmação. Ele tem o papel de dar uma resposta positiva. Sim, ele está afirmando. Sim, o Brasil é o país com maior número de mortos pelo Covid. Questão 6. Na frase, o jornal argumentou sobre política. O termo em destaque é sobre política. Percebam, esse jornal ele estava argumentando, ele estava discutindo sobre o quê? Sobre qual assunto? Sobre qual tema? Ele falava sobre o quê? Então, sobre política é um adjunto adverbial de assunto, porque ele mostra sobre o que o jornal estava discutindo, sobre o que o jornal estava falando. Bem, pessoal, a aula de hoje ela termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula da disciplina de língua portuguesa.